Olá, colegas. Neste capítulo vamos estudar as formas de exclusão do crédito tributário. A primeira coisa que deve nos orientar é o conceito de exclusão. Nós não precisamos chamar muita atenção do conceito de extinção ou de suspensão, porque é um conceito bastante fácil de aprender pelas próprias palavras. Extinção, o crédito tributário deixa de existir. Suspensão, acontecem coisas no mundo que impedem o fisco de continuar a cobrança. O crédito fica durante um tempo sem a possibilidade de ser cobrado. Agora, a palavra exclusão não é tão clara assim. O que é excluir o crédito tributário? Na realidade, no caso de extinção e no caso de suspensão, o crédito chega a existir, ele é lançado e depois deixa de existir por uma causa de extinção ou fica com um tempo com exigibilidade suspensa, em virtude das causas de suspensão. Na exclusão, não. Na exclusão, o crédito não chega nem a existir, porque a exclusão é justamente um conjunto de causas que vai impedir a constituição, ou que vão impedir a constituição do crédito tributário. Basicamente, exclusão é isso, é impedir que o lançamento venha a ser feito. Então, o crédito não chega nem a existir. E nós vamos perceber que só existem duas formas de exclusão, que são exatamente a isenção e a anistia. E elas vão ser diferenciadas de uma maneira muito simples. Isenção exclui crédito tributário relativo a tributo, enquanto a anistia exclui crédito tributário relativo à infração. Você jamais poderá dizer que foi concedida isenção da multa do imposto de renda. Se você está concedendo um perdão de multa, se você não vai mais lançar a multa, você está dando anistia. Da mesma forma, não se fala em anistia do imposto de renda. É ao contrário, é a anistia da multa e a isenção do tributo. Agora, de qualquer forma, se a lei vier a dizer que não vai ser lançado, seja tributo, seja multa, nós estamos diante de um caso de exclusão do crédito tributário. E nós temos que tomar muito cuidado, porque na prática a gente tem que lembrar que o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, a Câmara Legislativa do DF, a Câmara de Vereadores, não são compostos de pessoas que têm um conhecimento técnico jurídico necessariamente. Algumas até têm, mas não é requisito para que você seja parlamentar que você seja formado em direito. E por conseguinte, as leis são editadas muitas vezes num linguajar comum. Isso até já se perguntou em prova de direito constitucional, se a gente deve presumir que a lei é editada no linguajar comum ou no linguajar técnico. Ora, salvo-se do contexto do texto que você analisa, você percebe que foi usado o linguajar técnico, você deve presumir que o linguajar é o linguajar comum. No parlamento nós temos jogadores de futebol, palhaços, nós temos diversas pessoas que não são necessariamente formadas em direito. E por isso é comum que saiam leis concedendo isenção de multa, anistia de tributo. E nós que estudamos o direito tributário, sob um ponto de vista mais técnico, temos que analisar e perceber que o que importa não é a palavra que foi ali utilizada, mas é a essência do instituto. Se o lançamento não foi feito e há uma lei impedindo tal lançamento, esta lei estará concedendo, na realidade, exclusão de crédito. Se o que ela impede é o lançamento de uma multa, ela na realidade concedeu anistia. Se o que impede é o lançamento de um tributo, ela deu isenção. Inclusive a palavra anistia tem a mesma origem etimológica que a palavra amnésia. É esquecer. Você esquece que a infração foi cometida. E se você esqueceu que a infração foi cometida, a consequência é que você não vai mais puni-la. Você não vai mais lançar a multa. Se a multa vier a ser lançada, se não havia anistia, já há crédito tributário constituído, então cessou a possibilidade de conceder anistia. Não pode mais impedir um lançamento que já foi feito. Então você pode até, se quer perdoar o sujeito, conceder remissão, que foi um instituto já estudado lá no capítulo relativo à extinção do crédito tributário. Mas isso, os detalhes sobre a anistia, serão estudados no próximo bloco. Neste bloco, vamos falar basicamente do instituto exclusão de crédito e vamos analisar a primeira de suas hipóteses, que é a hipótese relativa à isenção. Vamos aqui para a lousa para que a gente perceba que as hipóteses de exclusão do crédito tributário estão disciplinadas no artigo 175 do CTN. Conforme falei, são apenas duas hipóteses, a isenção, que é referente a tributos, como nós já falamos, e vamos perceber na lei que disciplina a matéria, no Código, e a anistia, que é referente a
infrações. A rigor, a anistia não é referente à multa, porque a multa não vai ser nem lançada. É com relação a infrações. Infrações serão perdoadas e, por conseguinte, não serão punidas. O parágrafo único diz que a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, porque você pode estar até isento do imposto de renda, de forma que não vai ser contra você lançado o imposto de renda. Mas você, mesmo assim, tem que entregar a declaração de imposto de renda se, de acordo com a legislação, você incidiu em algum dos casos que lhe obriga a entregar tal declaração. A título de exemplo, de acordo com a legislação do imposto de renda atualmente vigente, se você possui patrimônio acima de R$300 mil, você é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, mesmo que você esteja na faixa de isenção, naquela faixa que na realidade é até de alíquota zero, né? Você não tem que pagar tributo. Você pode ter uma isenção, mas mesmo assim ser obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Então, não há nenhuma regra que diga, se você está isento de um tributo, não tem que cumprir a obrigação acessória, não tem que entregar a declaração de imposto de renda, não tem que emitir nota fiscal. O mesmo raciocínio vale para a anistia. Você pode ter a infração anistiada, mas mesmo assim ter que cumprir as obrigações acessórias relativas àquele tributo cuja anistia foi concedida, né? Cujas infrações foram anistiadas pela legislação que você estiver analisando. É um raciocínio semelhante ao que aparece no que concerne às hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito. O artigo 151 do Código diz quais são as hipóteses de suspensão, mas no parágrafo único traz um aviso em tudo semelhante a esse artigo 175, parágrafo único. Ele diz que as hipóteses de suspensão não têm como consectário, não têm como consequência a desnecessidade de cumprimento de obrigação acessória. Você pode ter o crédito com exigibilidade suspensa ou excluída, que a consequência com relação às obrigações acessórias é nenhuma. Você vai ter que cumprir a obrigação acessória quando surgir o fato gerador da obrigação acessória. Muito bem. Vistos esses aspectos, vamos passar para o nosso slide subsequente, para que a gente comece a detalhar as hipóteses de exclusão. Aqui uma visualização gráfica do que acontece quando se verifica a exclusão. A gente já falou diversas vezes durante o nosso livro-aula que ocorrido o fato gerador nasce a obrigação tributária, uma consequência imediata. E a gente sabe que na nossa linha do tempo, o segundo tracinho que iria aparecer via de regra seria o lançamento, constituindo o crédito tributário. Na realidade, a exclusão opera como uma barreira, impedindo que esse lançamento venha a ser realizado. Ou você poderia até ver também como um salto. Se pula, se salta esta etapa, não nasce crédito tributário porque o lançamento está proibido. Então, a exclusão, como nós já falamos, é proibição de que venha a ser lançado o lançamento, que venha a ser realizado o lançamento, desculpem, se refere a lançamento de tributo, nós temos o caso de isenção. Se refere a lançamento de multa, nós temos o caso de anistia. Muito bem, conforme havíamos comentado, vamos tratar da primeira hipótese de exclusão do crédito tributário, que é a hipótese relativa à isenção. Em primeiro lugar, se diz que a isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei. Aliás, nós já comentamos isso lá no capítulo 2, quando falamos das limitações constitucionais ao poder de tributar. Nós analisamos aquele artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, que é aquele que exige que a isenção venha disciplinada em lei específica, que trate somente de benefícios fiscais ou do tributo cuja isenção, cujo benefício está sendo concedido. Então, sempre decorre de lei. A única exceção no direito brasileiro já foi estudada, que é a isenção relativa ao ICMS, em que não basta lei. É necessário que haja aprovação do benefício fiscal por meio de um convênio celebrado entre os entes federados, né? Entre os estados e o DF, né? Que são os sujeitos ativos de ICMS. Então, para um ente dar isenção de ICMS, tem que haver convênio, mais ratificação, né? Somada a uma ratificação deste convênio por parte dos governadores de estado e do Distrito Federal. Agora, com relação a todos os demais tributos, atenção, essa regra de exigência de convênio é só para ICMS. Com relação a todos os demais tributos, a competência para isentar decorre da competência para tributar. Quem tem o poder de criar o tributo, tem o poder de conceder isenção, sendo excepcionalíssima aquela história de isenção heterônoma. Mas mesmo que a gente considere que existem isenções heterônomas, isenções vêm da lei, ou o ato com força de lei, como é o caso de uma medida provisória. Mas sempre, sempre, sempre
é um ato com força de lei. Normalmente lei ou um MP. Nunca pode ser um ato infralegal, ressalvada essa situação que nós citamos relativa ao ICMS. Então, sempre decorrente de lei, ainda quando previsto em contrato. Vejam que a expressão ainda quando previsto em contrato, ela foi colocada expressamente no diploma, no Código Tributário Nacional, e isso foi feito para deixar claro que mesmo naqueles casos em que o Estado negocia com determinados entes a concessão de um benefício e firma um contrato, o contrato por si só não concede isenção. Quando o Estado faz uma negociação, por exemplo, há algum tempo a BMW disse que iria montar uma fábrica no Brasil. Suponham que os estados comecem a fazer propostas, vocês sabem, inclusive nós já citamos esse exemplo durante o nosso livro-aula, nós dissemos que quando um ente federado quer atrair empresas para o seu território, o que ele mais gosta de fazer é prometer benefícios fiscais. Então, suponham que o estado da Bahia fez uma promessa para a BMW de que se ela fosse se instalar lá na Bahia, ela iria conseguir alguns benefícios, entre eles uma isenção de IPVA para todos os veículos que pertençam, sejam de uso da própria BMW. Bem, essa isenção foi prometida. Suponha que a BMW diga, então bote no papel isso, que você vai me conceder essa isenção, que você vai editar essa lei. Então você tem a isenção prevista em contrato. Mas não basta a BMW cumprir os requisitos que foram exigidos no contrato para que a isenção exista. Porque a isenção decorre de lei. Ainda quando previsto em contrato, se o poder público se comprometeu a conceder aquela isenção, para cumprir o contrato, ele vai precisar movimentar a máquina legislativa, propor um projeto de lei e fazer com que esse projeto de lei seja regularmente aprovado pelo Parlamento. Porque mesmo se previsto em contrato, a isenção depende de lei, como está colocado na própria norma, no próprio Código Tributário Nacional. E vai ser essa lei que vai dizer quais são as condições, quais são os requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplique, e, sendo o caso, o prazo e sua duração. Claro, às vezes a isenção depende de condições. No caso que eu citei, dependeria de a BMW se instalar lá na Bahia. Poderia se exigir também que a BMW gerasse pelo menos 200 empregos na Bahia. E poderia ser também isenção temporária. A isenção ser concedida apenas pelo prazo de 8 anos. Isso é totalmente possível, basta que o ente federado coloque essas exigências na lei concessiva de isenção, conforme está previsto no nosso Código Tributário Nacional. Muito bem. Além disso, o Código Tributário Nacional, no parágrafo único, permite que a isenção seja restrita a determinada região do território da entidade tributante em função de condições a ela peculiares. Às vezes, você verifica que há um território, uma parcela do território do ente tributante, em que as pessoas têm menor capacidade contributiva, uma parcela mais pobre, para a qual você quer atrair desenvolvimento. Então, por conta dessa peculiaridade, você pode conceder isenção só para aquela região. Vocês devem lembrar da existência, até porque nós já citamos durante o livro-aula, da existência de uma CID chamada de AFRMM, Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante. Uma CID cobrada pela União, e a legislação previa isenção da CID para os fretes destinados ao Norte e ao Nordeste. Vejam, para atrair mais desenvolvimento para regiões que são menos desenvolvidas. Aliás, quando se fala de regiões menos desenvolvidas no Brasil, sempre também se inclui a região Centro-Oeste. É Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Só que nesse caso, falaram só em Norte e Nordeste, porque é meio difícil, que um navio chegue ao Centro-Oeste. Como não tem mar, então não se colocou a isenção também abrangendo o Centro-Oeste. Mas é um bom exemplo de uma isenção que abrange apenas uma parcela do território nacional em função de condições que lhe são peculiares. E isso também está autorizado pelo Código Tributário Nacional. Muito bem, nós já citamos que a isenção depende de lei específica. Isto foi analisado no capítulo 2 do livro-aula, artigo 150, parágrafo 6º. Nós avisamos, e eu quero que todo mundo recorde, que o Código Tributário Nacional exige lei para a concessão de isenção, mas a Constituição vai um pouquinho além. Exige lei específica. Tem que ser uma lei que trate, segundo o próprio texto desse parágrafo 6º, que trate apenas daqueles benefícios fiscais, porque lá são citados vários. Isenção, anistia, concessão de crédito presumido. Então, eu estou resumindo aqui. Benefícios. Então, a lei ou é uma lei que trata só desses benefícios fiscais, ou é uma lei que trata apenas do tributo cujo benefício está sendo concedido.
Então, nessa linha, uma isenção de imposto de renda só poderia vir numa lei que tratasse só de imposto de renda, ou seja, só do tributo, ou uma lei que tratasse só de benefícios fiscais, uma lei que tratasse só de isenção. E isso pela literalidade do artigo 150, parágrafo 6º. Mas se você for lá visitar o nosso livro, capítulo 2 do livro aula, vocês vão ver que lá eu citei que a jurisprudência brasileira, o Supremo Tribunal Federal já flexibilizou esta regra. Já diz que o que importa é haver pertinência temática. O que não pode acontecer é você colocar uma isenção dentro de uma lei que não tenha nada a ver com aquela matéria. O que o parlamento já fez algumas vezes por excesso de esperteza. Querer colocar uma isenção para, por exemplo, o setor de transporte coletivo dentro de uma lei que tratava de divórcio. Será que o cara é louco? Não. É porque ele quer que aquele benefício fiscal passe desapercebido. Então, para evitar que isso acontecesse, a Constituição foi emendada e se exigiu lei específica. Tem que haver pertinência temática. Não é necessário seguir a ferro e fogo, como citamos o que diz a Constituição. Você pode colocar uma isenção numa lei que não trate exclusivamente do tributo ou exclusivamente de isenções, mas que pelo menos seja uma lei que tenha correlação com aquele tema. Falar disso me faz recordar uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal falando da lei que cria o Simples Nacional, que vai ser abordado no nosso capítulo 13. A lei trata de benefícios fiscais, trata de uma redução de carga tributária e redução também de carga burocrática a que estão submetidas as microempresas e empresas de pequeno porte no país. Tem a ver com isonomia, tratar de maneira melhor pessoas que precisam dessa proteção estatal. Muito bem. Dentro dessa lei foi colocada uma isenção. Se colocou que as empresas optantes pelo Simples Nacional não teriam que pagar aquelas contribuições para o Sistema S, SESC, SESI, SENAI, SEBRAE. Esta norma foi atacada via ação direta, porque disseram que não se tratava de uma lei específica. Houve outras críticas, mas não era uma lei específica, porque a lei do Super Simples não trata apenas de benefícios fiscais, tem regras até trabalhistas, previdenciárias, de direito administrativo ali dentro. Não trata também apenas de um determinado tributo. Então não seria uma lei específica, mas o Supremo disse o seguinte: em primeiro lugar, há a pertinência temática. Dá para perceber que a lei que concede uma isenção ou um conjunto de isenções para as micro e pequenas empresas está dentro do grande contexto de reduzir a carga tributária e a burocracia que estão submetidas micro e pequenas empresas no Brasil. Então, está cumprido o requisito da pertinência temática. Mas o Supremo falou mais. Também lembrou que o Congresso Nacional comprovou, porque no julgamento da norma, da ADIM, o Congresso apareceu no processo, mostrando que houve discussão sobre aquela isenção para as contribuições do Sistema S. Houve discussão. Se mostrou que os parlamentares discutiram a matéria, se isso era bom ou se isso era ruim. Por que isso é relevante? Porque quando você demonstra que houve discussão, você demonstra que não se fez o que o legislador constituinte quis evitar com a norma. Não se colocou escondida uma isenção ao ponto de o parlamento ter aprovado sem ter nem sabido que aquilo ali existia. Então, mostrando que houve discussão e mostrando que está presente o requisito da pertinência temática, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a isenção era válida. Então, em provas de concurso público, muito cuidado, muita atenção. Se disserem o que está escrito na Constituição, que a lei concessiva de isenção tem que ser específica, tratando apenas do tributo cuja isenção é concedida, ou apenas de isenção, você marca verdadeiro, porque é o que está escrito no texto constitucional. Entretanto, se a banca vier abordar a jurisprudência, dizendo que é ilegal, é inconstitucional essa isenção, mesmo que haja pertinência temática entre o assunto tratado da lei e aquele assunto e o benefício fiscal que foi concedido, você vai dizer, não, aí está errado. Porque quando o sujeito falou da pertinência temática, você percebe que ele está fazendo uma abordagem jurisprudencial. Não está fazendo uma abordagem legalista, copiar e colar do dispositivo constitucional que você memorizou. Como muitos falaram por aí, sem querer parafrasear nenhum banco, hoje você tem que ser o concurseiro completo. Não apenas memorizar a norma, mas também conhecer a jurisprudência a respeito da matéria e perceber quando o examinador está cobrando uma coisa ou outra, para resolver as questões a contento. Muito bem, então, depende de lei específica, com essas peculiaridades jurisprudenciais. Artigo 177, muito utilizado pelas bancas examinadoras para bolar questões que sejam questões literais. Porque eles adoram fazer aquela famosa armadilhinha, né, do salvo de exposição de lei em contrário. Porque muita gente, de tanto ver essa expressão, acaba desconsiderando.
Decora apenas que a isenção não é extensiva, então decora, é proibida a isenção. Na realidade, é proibido salvo disposição de lei em contrário. Como é a lei que dá a isenção, se a lei quiser criar uma regra contrária que será anunciada logo a seguir, ela pode fazer, porque o próprio Código permite disposição em sentido contrário. Então, se não houver disposição em sentido contrário, a isenção não é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria. O que se quis dizer com isso? Porque muita gente fala, o dispositivo é inútil. Ora, quem dá isenção é lei. Se a lei quiser dar isenção de taxa, ela dá. A lei da isenção de taxa ela já é uma disposição legal em sentido contrário. Não faz sentido dizer que a lei ela não pode dar isenção de taxa, salvo disposição de lei em sentido contrário. Então, na realidade, não serviria de nada. Isenção de taxa pode ser dada. Concordo. Mas o que o legislador quis dizer foi que na falta de qualquer norma, na falta de disposição legal em sentido contrário, você não pode pegar uma isenção que foi prevista para um imposto e automaticamente estendê-la para uma taxa. Por exemplo, existem vários locais no Brasil em que os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial têm isenção de IPTU. Só que eles podem vir a ser surpreendidos, mesmo nessas cidades, recebendo a notificação para pagar taxa pela coleta domiciliar de lixo. E como vem na mesma notificação de IPTU na maioria dos municípios, alguém pode reclamar. Pô, eu sou isento de IPTU. Se você disser que é isento de IPTU, aí vão dizer, mas não é isento da taxa. E vai, além de tudo, argumentar o que diz a lei. Salvo disposição de lei em contrária, a isenção que foi dada apenas para a IPTU não vai ser extensiva para as taxas ou para as contribuições de melhoria. Agora, salvo disposição de lei em sentido contrário. Se o parlamento assim quiser, ele pode escrever na lei. Parágrafo 1º. A isenção prevista nesse artigo é extensiva à taxa pela coleta domiciliar de lixo. E aí a isenção fica plenamente válida. Agora, além disso, a isenção não é extensiva, salvo disposição em sentido contrário, aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. A isenção não é uma carta em branco, eterna, dizendo, olha, todos os tributos que existem e os que vierem a ser criados estão isentos. Não faria nem sentido, né? A isenção tem que estar em lei específica. Então, a regra é conceder isenção para os tributos que existem. Quando a lei diz, você tem isenção de tal tributo, se mais à frente é criado um tributo, mesmo que muito semelhante àquele primeiro, se a lei não estendeu, a isenção só vai valer para o tributo que já existia quando da norma concessiva de isenção. Salvo disposição legal em sentido contrário. Poderiam dizer, quem é optante do Simples é isento das contribuições para o Sistema S que já existem e de quaisquer outras que venham a ser criadas. Então, como houve nesse caso, nesse exemplo que eu citei, uma disposição legal em sentido contrário, a consequência é que a isenção vai ser aplicada para o futuro. Então, chama a atenção, vou reforçar o grifo, que a regra que estamos estudando, ela existe, mas pode ser afastada por uma lei editada dizendo o contrário. Essa disposição aí, ela não é uma disposição absolutamente vinculante. A lei pode passar, ultrapassar, pular isso daí como autorizado pelo Código. Muito bem. A gente também precisa falar da revogação de isenção e distinguir a isenção onerosa da isenção não onerosa. Quando a gente fala em isenção não onerosa versus onerosa, a gente tem que lembrar que existem algumas isenções que são dadas sem que o destinatário tenha que cumprir qualquer encargo, tem que submeter a qualquer encargo. Se diz, por exemplo, que os rendimentos da caderneta de poupança estão isentos do imposto de renda. Você não tem nenhum encargo, não tem que fazer nada. Além disso, a isenção ela existe até que venha a ser editada uma lei que venha a revogá-la. Agora, há o caso das isenções que são dadas por prazo certo e dependendo do cumprimento de requisitos. São estas que são chamadas pela doutrina de onerosas. Eu sei, quando a gente fala em onerosa, a palavra onerosa, ela deixa entrever apenas o ônus, o encargo, não deixa entrever o prazo. Acredito que o mais adequado seria chamar de isenção onerosa e por prazo certo, onerosa e temporária. Mas como historicamente tem sido chamada essa isenção de onerosa, beleza, vamos usar essa terminologia porque ela ainda aparece em prova. Vide a prova para o auditor fiscal da Receita Federal 2009, que falou em isenção onerosa simplesmente. A isenção chamada de onerosa é aquela, por prazo certo e dependendo de cumprimento de condições. Como citamos já neste bloco um exemplo. Eu falei do caso da BMW vir para o Brasil.
E o Estado da Bahia dizer, olha, você vai ter isenção de IPVA por 8 anos, olha aí o prazo certo, desde que você venha para o interior da Bahia e gere pelo menos 200 empregos. Olha aí o ônus, o encargo. Então é prazo certo e dependente de requisitos. Quando ela é por prazo certo e depende de requisitos, ela gera direito adquirido para quem cumpriu os requisitos. Então, se a BMW veio para o interior do Brasil, para o interior da Bahia, e cumpriu requisitos, contratou 250 empregados, está cumprindo tudo à risca, ela tem isenção por 8 anos. E, portanto, essa isenção é irrevogável, não pode ser retirada da BMW. Muita atenção. Irrevogável é a isenção, nesse caso, concreta, concedida para a BMW, e não a lei que concedeu a isenção. Você pode revogar aquela isenção, porque normalmente você não coloca na lei que a isenção é para a BMW. Coloca que montadoras de veículo que venham para o interior da Bahia e gerem pelo menos 200 empregos terão isenção de IPVA pelo prazo de 8 anos. E aí o que é que acontece? Se depois da BMW conseguir, a Mercedes-Benz abrir os olhos e diz, vamos conseguir também, vou construir também uma fábrica no interior da Bahia para que eu também tenha o mesmo benefício. Se quando a Mercedes começou a construir a sede da empresa, já tinha nomeado, contratado 199 empregados. Estava tudo pronto para contratar o 200º empregado. E a lei foi revogada, paciência. A Mercedes não vai ter o benefício porque não conseguiu cumprir os requisitos enquanto a lei estava em vigor. Não há direito adquirido a adquirir direito. Porque eles poderiam até dizer, mas eu iria adquirir o direito logo no dia seguinte, quando eu ia contratar o 200º empregado, mas não adquiriu. É como em previdência, né? Você faltava apenas um dia para completar o tempo para se aposentar e mudaram a lei, paciência, vai chorar na cama que é lugar quente. Normalmente o parlamento cria regras de transição, dizendo, faltava um tempinho para você completar, então cumpre um pedágio, mais 20%. Mas eles fazem isso para as pessoas não darem tiros na cabeça, né? Não se desesperarem e conseguirem encarar aquele tempo que vem mais à frente, né? Até como um benefício. Mas se o legislador quisesse mudar sem criar regra de transição alguma, ele poderia fazer. Da mesma forma que poderia se aconselhar ao parlamento da Bahia que não revogasse a norma sem criar uma regra de transição. Poderiam dizer, quem já instituiu sua sede e nomeou, contratou pelo menos 50 empregados, tem mais 2 meses para concluir a contratação dos demais empregados para completar o número de 200 para começar a funcionar. Então isso poderia ser feito. Agora, de cara, a lei que concede a isenção pode ser revogada. Então, nesse caso citado, a Mercedes-Benz não conseguiria o benefício. Só que a BMW que já tinha conseguido, ela continua com a isenção mesmo que a lei venha a ser revogada. Porque não confundam a lei que prevê a isenção do ato administrativo que reconhece a isenção para o caso concreto. Quando a BMW comprovou, estão aqui os requisitos cumpridos, e o fisco do Estado da Bahia reconheceu que os requisitos estavam cumpridos e concedeu a isenção, aquela isenção se torna irrevogável. Claro, se a BMW continua cumprindo os requisitos durante os 5 anos, porque normalmente se exige um cumprimento continuado desses requisitos. Então, nessa linha, vamos ver como o Código disciplina a matéria. Artigo 178. Vejam que há aqui uma frase intercalada que eu quero destacar. Essa frase entre vírgulas, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições. Vamos excluir esta frase. Vamos excluir a oração intercalada para ver a regra, porque a oração intercalada traz a exceção. Então, excluindo essa frase, a gente pode dizer que a isenção, ela pode sim, tranquilamente, ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. É óbvio. Há uma ressalva ao que está disposto no artigo 104 do Código, porque se há uma isenção de um imposto sobre patrimônio ou renda, para você revogar, você revoga, mas só cobra no ano seguinte. Isso é uma história que já foi abordada lá na parte relativa à vigência da legislação tributária. Quem quiser aprofundar, remete para lá. Então, quando é isenção de imposto sobre patrimônio ou renda, cujos faturadores ocorrem a cada ano, revogou no ano, pode revogar, mas a cobrança é no ano seguinte. Agora, a regra é que a isenção realmente possa ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Agora, exceção, quando é que isso não pode acontecer? Não pode se ela foi concedida por prazo certo e em função de determinadas condições. Isenção temporária e onerosa, que é
popularmente, até nas provas de concurso, chamada de isenção onerosa. Essa não pode ser revogada de quem já conseguiu. Repito, reafirmo a necessidade de que o sujeito tenha já o benefício deferido para si mesmo, para que ele tenha a certeza que não vai ser revogado o benefício. Porque a lei pode ser revogada prejudicando aquelas pessoas que estavam prestes a conseguir cumprir tais requisitos. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 544, que diz que as isenções tributárias concedidas sob condição onerosa, não falou do e temporária. Hoje em dia, por conta da nova redação desse artigo 178 que foi mudado, a gente tem que pensar que a isenção também tem que ser concedida por prazo certo? Então, as isenções concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas, porque há essa restrição do Código Tributário Nacional. Se em prol falar em condições onerosas não pode ser suprimida a isenção livremente, você marca verdadeiro, porque certamente o cara copiou a súmula do Supremo Tribunal Federal, como aliás aconteceu no concurso de auditor fiscal da Receita Federal, prova de 2009. Muito bem, vistos esses aspectos, vamos por fim tratar da regra do artigo 179, que aliás é uma regra que nós já temos condições de dizer que já foi estudada. Porque nós estudamos uma regra do artigo 155 do Código Tributário Nacional, prevista lá para a moratória, e já naquele momento nós tratamos da existência de benefícios fiscais concedidos em caráter geral ou em caráter individual. É em caráter geral quando é para todo mundo que se põe naquela situação, como por exemplo a citada isenção do imposto de renda para rendimento de caderneta de poupança. Quem quer que deposite rendimento ali está isento, seja rico, seja pobre. Agora, a isenção que é concedida em caráter individual, que depende de características da pessoa, como a isenção do imposto de renda para pessoas portadoras de doenças graves, contagiosas ou incuráveis definidas em lei. Isenção de IPVA, isenção de ICMS, isenção de IPI, isenções várias que existem para os portadores de necessidades especiais. Pelo menos ICMS e IPI existe sempre. Nos estados, o ICMS e a legislação federal, com relação ao IPI, prevê isenção para que o deficiente físico adquira um veículo adaptado à sua necessidade, como aliás exemplificamos na parte relativa à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, na mesma linha que a suspensão, a isenção também pode ser concedida em caráter geral ou em caráter individual, como acabamos de exemplificar. E nessa linha, o artigo 179 diz o seguinte: a isenção, quando não concedida em caráter geral. O que significa dizer quando não concedida em caráter geral? É porque certamente ela foi concedida em caráter individual. Então, quando a isenção é concedida em caráter individual, ela é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa. Claro, não se concede genericamente isenção para quem eventualmente seja deficiente. Cada pessoa que acha que tem um benefício tem que submeter à junta médica, comprovar que cumpre os requisitos e submeter os documentos para ser analisado pela autoridade administrativa. Então, em cada caso, vai haver o despacho da autoridade concedendo o benefício. Em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições ou do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para a concessão. Muito bem, então você faz o requerimento, a autoridade administrativa analisa. Atenção para o fato de que o próprio Código prevê que se a isenção ela se refere a tributo lançado por período certo de tempo, por exemplo, isenção de IPTU, você tem um lançamento a cada ano, a cada 1º de janeiro acontece um novo fato gerador, você tem que ter atenção nesse aspecto pelo seguinte: se é lançado por período de tempo, você tem que renovar o pedido de isenção a cada período, principalmente nos casos em que o benefício depende de uma condição que pode vir a ser alterada. Por exemplo, são isentos do IPTU os proprietários que possuem imóveis de até 50 metros quadrados, com valor de até R$50 mil, e que tenham, tais proprietários, rendimentos de no máximo R$12 mil por ano, R$1.000 por mês. Esse último requisito, ter rendimento de R$1.000 por ano, deve ser comprovado, provavelmente pela apresentação da cópia da declaração de imposto de renda. Só que o sujeito pode mudar seus rendimentos. Ele pode ser aprovado num bom concurso, passar a receber R$20 mil por mês. Não é mais isento. Como é que o fisco vai descobrir isso? Principalmente o fisco municipal.
tem que a cada ano você renovar o requerimento. Então o código diz que quando o tributo é lançado por período certo de tempo, você deve renovar o despacho a cada período, sob pena de o benefício cessar a partir do exercício seguinte, aquele em que você não comprovou o cumprimento dos requisitos. E na linha do artigo 155 que nós citamos, o código também prevê que para a isenção vai ser aplicada tal regra do artigo 155, feitas as devidas adaptações, aplicada quando cabível. Então aquela história, concedeu a isenção em caráter individual, se o cara não cumpriu, deixou de cumprir os requisitos, aí você faz o quê? Lembra da regrinha lá do que a gente estudou quando falou de moratória? Não cumpriu, deixou de cumprir, o benefício vai ser revogado. Eu até expliquei, lá na lei está escrito revogado, em prova aparece revogado, mas eu faço esse gestinho das aspas para lembrarem, não é exatamente revogar, seria anular ou cassar, como está bem explicado, garanto isso, como diria seu Creyson, eu a garanto, está bem explicado lá no capítulo correspondente. Quer aprofundar? Volta lá na parte de moratória e dá uma olhada na aula que foi lá feita sobre a matéria. Muito bem, com isso nós concluímos a análise da primeira das formas de exclusão do crédito tributário. No bloco seguinte, bloco subsequente, nós vamos estudar a anistia, segunda forma de exclusão do crédito tributário, que se diferencia da isenção basicamente pelo tipo de crédito que vai ser excluído, que é o crédito relativo a infrações cometidas pelos contribuintes ou responsáveis. Até lá, bons estudos.